Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Roberto Bachiega. Estamos aqui reunidos com alunos, com amigos queridos para uma live que vamos fazer agora, não é? E vou dar já um bom dia para todos que estão aqui comigo. Bom dia, Horácio. Bom dia, Hilton. Bom dia, Ju. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É uma alegria estar recebendo vocês aqui. E também para aqueles que se achegarem depois, porque este vídeo aqui, ele será, com a permissão de meus amigos, com a autorização deles, esse vídeo será alçado, será levado ao meu canal do YouTube, Roberto Bachiega, não é? Para você que acessar depois, um bom tudo. Vamos lá, meus amigos, já estamos na gravação aqui, está tudo em ordem, tudo rolando bem. Horácio, você primeiro, você me permite colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, sim ou não? Agora que eu vou ganhar um cachê, então eu permito. Pode deixar. Hilton, sim ou não? Sim. Parece aqueles programas de antigamente, né? Que a criança ficava... Sim! Você quer trocar É o prêmio oculto, né? O João deu bom dia aqui no bate-papo. Acho que ele está online já. Maravilha! Ju, você me permite, querida? Posso pôr? Permito, sim. Legal! Oswaldo, você me autoriza a colocar este vídeo, esta live no meu canal do YouTube, sim ou não? Sim, permitido. Vamos colocar agora o Oswaldo, nada, o João Batista, que sempre chega atrasado. Fala, João, meu amigo, tudo bem? Abre seu microfone. Bom dia! Isso, bom dia. Nós já estamos na gravação, tá? Apesar do escracho, está permitido. Então, tá bom. Ô, João, você me permite colocar este vídeo com a sua participação no meu canal do YouTube? Claro, permitido. Maravilha, porque outros colegas, como a Deise, como a Nicole, e outros não vão poder acessar esta live agora, então elas terão acesso depois aí. E, aliás, muito obrigado pela permissão de vocês. Eu vou abrir aqui a tela cheia para vocês. Imagino que desta forma fique melhor para verificar os slides. E sem maiores delongas, porque hoje é sabadão, todos temos muito que aproveitar, porque o dia está lindo. Vamos à primeira questão. Questão número 1. Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico atuavam em turnos ininterruptos de revezamento, cumprindo jornada de 6 horas diárias, conforme previsto na Constituição Federal, observado o regular intervalo. O Sindicato dos Empregados, provocado pela sociedade empresária, convocou a Assembleia no ano de 2018 e, após debate e votação, aprovou o acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 horas diárias, com o respectivo acréscimo salarial, observado o regular intervalo, mas sem que houvesse qualquer vantagem adicional para os trabalhadores. Diante deste quadro, diante desta situação apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É nulo o acordo coletivo em questão e caberá ao interessado, nesta situação, ajuizar ação de cumprimento. Alternativa B. A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os trabalhadores, depende de homologação da Justiça do Trabalho. Alternativa C. É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os funcionários na vigência do acordo coletivo. E alternativa D. O acordo coletivo é válido porque sua estipulação não depende da indicação de vantagem adicional para os empregados. Vamos lá, meus amigos. Qual é a resposta correta aí a ser assinalada? Vamos começar pelas damas. Judite. Eu coloquei D. D de dado. D de dado. Horácio, onde você foi? Eu coloquei, acho que B de bola. B de bola. Hilton. Olha, eu tinha colocado a D, mas refletindo, eu vou na B. B de bola. B de bola. E o Oswaldo? Eu coloquei D de dado também.
D de dado. Vamos então à resposta correta, meus amigos. Tarararão, que rufem os tambores. A alternativa correta é a D de dado. O acordo coletivo é válido. D de dado. O acordo coletivo é válido porque sua estipulação não depende da indicação de vantagem adicional para os empregados. Aqui eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Antes da reforma trabalhista, e não que estivesse previsto de forma escrita em algum lugar, para que um acordo coletivo tivesse efetiva validade, a Justiça do Trabalho tinha como entendimento que deveria necessariamente existir uma contrapartida, ou seja, uma reciprocidade de vantagens. Depois da reforma trabalhista, esse entendimento caiu por terra. Então, só lembrando aqui, quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada normal é de 6 horas por dia, salvo negociação coletiva, vocês devem se lembrar. Neste caso, tendo o acordo coletivo, que é um instrumento de negociação coletiva, que é válido por não haver mais a necessidade, neste caso, de haver uma contrapartida ou uma reciprocidade de condições, a letra D é a correta. E aqui nos slides, eu coloquei para vocês aqui, por exemplo, um link para a consulta de um julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal, que vem ao encontro exatamente desse aspecto que estamos abordando, no sentido de não haver a necessidade mais de uma contrapartida. Deu para entender isso aqui, meus queridos? Sim. Hilton, você fez o que eu costumo fazer em prova, troca de última hora e troca para errada, não troca na prova, não troca, vai na primeira, a gente tem que seguir nossa intuição. Ele nunca fez isso na prova. Aliás, eu costumo dizer, amiguinhos, como eu já disse em sala de aula, aqueles filmes que o herói tem uma bomba na frente que vai estourar em 10 segundos, ele tem 2 fios para cortar. Se sou eu, com certeza eu vou sempre no fio errado. Viu? Eu erro, Ju, até aquele negócio de abrir ou fechar a persiana, meu. É sempre na segunda hipótese, não tem jeito. Porque que também foi claro, né? O acordo coletivo, ele tem mais força que uma lei, né? Então, eu já estava nessa aí, né? Que é válido, porque na pergunta já fala que aprovou, já está aprovado o acordo coletivo. Aí eu estava na D, falei, é a D, né? Aí se não depende, aí eu fiquei na dúvida. Exato. Acabei errando. E o que acontece? Aproveitando essa boa fala do Wilton, cabe aqui um esclarecimento. O Wilton disse lá pelas tantas, abre aspas, o acordo vale mais do que o legislado. É verdade, mas não sobre todas as matérias. Então, vocês anotem aí, coisa que nós falamos em sala de aula, os artigos 611A e o 611B da CLT. O 611B fala o seguinte, sobre essas matérias aqui, não tem essa conversa de que o acordo coletivo ou a convenção coletiva vale mais do que a lei. Você entendeu? Então, cuidado que a sua fala está correta, mas tome cuidado com as matérias elencadas no 611B, tá bom? Show de bola? Vamos à questão 2. Em relação à rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, aponte a alternativa correta. Então, aqui a questão está te conduzindo para o contrato de trabalho por prazo determinado, apenas como a título de exemplo, apenas o contrato de experiência. Vamos às alternativas. Alternativa A. O empregado não poderá rescindir o contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. O empregador que, mesmo na hipótese de justa causa, despedir o empregado, será obrigado a lhe pagar a título de indenização e, por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Alternativa C. Havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, o empregado não poderá rescindir o contrato,
sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem até o limite de seu salário. Alternativa D. A indenização devida pelo empregado ao empregador não poderá exceder àquela a que este teria direito em idênticas condições, salvo se o empregado praticou alguma das faltas graves previstas no 482 da CLT. E, por fim, alternativa E. O empregado que rescindir o contrato de trabalho por falta grave praticada pelo empregador terá direito de receber as verbas rescisórias devidas em caso de pedido de demissão. Que rufem os tambores. Vamos lá, então. Qual é a alternativa correta? Começando sempre pelas damas. Vamos lá. Olha, eu coloquei A, mas eu sempre me pego nesse salvo se o empregado praticou alguma das faltas graves. A interpretação de texto às vezes não é boa. E aí eu fiquei em dúvida agora se seria D, mas eu coloquei A. Então, vou deixar A, porque é o que eu coloquei. Tá legal. Hilton? Olha, eu coloquei... Também estava na dúvida, mas eu vou de E. Letra E? É. Ok. Horácio? Eu coloquei E também. Oswaldo? Letra E. Letra E. E o João Batista? Apesar da dúvida, cara, porque olha, quando ele fala que, perguntando do artigo 482, aí já virou minha cabeça completamente. Mas eu vou de E. Vai de E? É a sua última palavra? Sim. Vamos lá. Vamos ver qual é a questão. Ou qual é a alternativa, né? Alternativa A. Ufa, que medo que você me deu. Ai, que bom. O empregado não poderá rescindir o contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Vamos entender aqui um pouquinho. Estamos diante de um contrato por prazo determinado. Ou seja, de cara, você sabe quando ele começa e quando ele vai terminar. Um contrato de experiência. Tá. Lembra disso? Aí, digamos, o empregado... O E indeterminado. Exato. O empregado conseguiu um emprego lá, enfim, celebrou um contrato de trabalho de experiência, 90 dias. Só que no 10º dia, ele percebeu que aquele local, exageros à parte, era um campo de concentração nazista. Ok? Então, ele pediu demissão no 10º dia do contrato de experiência. Pelo que diz o artigo 480 da CLT, ele tem que indenizar o empregador pelos prejuízos que deste fato resultarem ao empregador. Como fica difícil de você atribuir valores a esta espécie de prejuízo, a CLT permite que a penalidade seja a mesma do artigo 479. Só lembrando, qual é a penalidade do 479? É o contrário, né? Se o empregador demite o empregado antes do término do contrato por prazo determinado, o empregador tem que indenizar por metade o período que faltava para terminar o contrato por prazo determinado. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Deixa eu te falar, a Lívia acabou de mandar mensagem que ela não está conseguindo entrar. Ela mandou mensagem no grupo do WhatsApp. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem alguém para adicionar ao palco. João Batista, Oswaldo, Horácio, Hilton e Ju. Ela não me apareceu aqui. Se você puder responder para ela no grupo, Ju, que para ela tentar novamente acessar o link ali, porque é o caminho, é o único caminho que tem aquele link lá, por gentileza. Tá. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai proseando um pouco aqui. Alguns de vocês responderam a letra E. O que tem de errado na letra E? Está falando aqui, empregado que rescindir o contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregador terá direito de receber as verbas rescisórias devidas em caso de pedido de demissão. Não. Lembram-se da rescisão indireta?
que é quando o empregador ou seus prepostos cometem falta grave, se o juiz se convencer de que realmente houve falta grave cometida pelo empregador, o empregado terá o direito de receber os direitos rescisórios como se ele tivesse sido demitido sem justa causa, e não como um pedido de demissão. Ficou claro isso? Claro. Ficou claro, sim. Observando melhor aqui, estava muito fácil, né? Pro empregador não ter que pagar nada, né? Se ele cometer uma falta grave, tá certo. Isso. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Olha a Lívia aqui, ó. Bom dia, Lívia. Lívia, você me ouve? Acho que ela está com o microfone desligado, né? Abre o seu microfone para nós ouvirmos. Ih, ela caiu de novo. Mas o caminho é aquele lá mesmo. Ela tem que persistir um pouquinho lá. E mesmo que ela não conseguir agora, é claro que seria bom demais contar com a presença dela aqui, mas depois vai estar lá no canal do YouTube, sem problema. Vamos tocar o nosso barco aqui? Sim, nós temos aqui nos slides a fundamentação legal, que fala sobre esta temática da rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado antes do seu prazo, e tem tudo aqui mastigadinho para vocês. Vamos à questão 3. A legislação trabalhista determina que o empregador não poderá efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Aponte a alternativa correta que contenha exceção a esta regra. Aqui se fala daquele princípio da intangibilidade salarial que falamos lá, né? Até te cansei com isso, blá, 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 aquela coisa toda. Vamos às alternativas. A regra é, o empregador não pode fazer descontos no salário do empregado, mas tem exceção. Qual é esta exceção? Quando é que o empregador pode fazer esses descontos sem mesmo a permissão do empregado? Alternativa A, vales quinzenais, que é o adiantamento salarial, contribuição previdenciária, contribuição sindical e imposto de renda. B, as mercadorias adquiridas pelos empregados em estabelecimentos do próprio empregador, pagos mediante apresentação de vales e cupons fornecidos pela empresa contratante. Letra C, o empregador pode descontar do salário dos empregados as horas extras contratadas e não trabalhadas. Letra D, pode descontar as comissões pagas ao empregado pela venda de mercadorias que não foram objeto de pagamento do cliente comprador. E a alternativa E, os valores gastos pelo empregador com a educação do empregado, como matrícula, mensalidade, livros e material didático, na hipótese de não comparecimento do trabalhador à entidade educacional, independentemente de acordo ou convenção coletiva do trabalho. Qual é a resposta? Começo de novo? Sim, por favor, sempre vocês. A. A Ju vai de A. Hilton. Eu fiquei na dúvida nessa D que tava meio estranha, mas eu vou na D, vai. D de dado? É. Horácio. Eu marquei a A. Oswaldo. Marquei A também. João. Cara, eu tô perturbado, eu não sei, não tô entendendo, não. Não? Estou perturbado. Nada como um sábado depois de um sextou, né? Chuta aí, então, meu amigo. Bom, aqui a exceção é o que é permitido, mas sobre exceção, não é a regra. Isso. Então eu sei que eu vou fazer merda. E. Letra E. Ele sabe que vai fazer merda. Vamos à alternativa correta. A. Olha isso. Adiantamentos quinzenais e impostos, né? Essas coisas, esses itens que basicamente são imposições legais. Contribuição previdenciária, imposto de renda, dentre outros.
Houve uma dúvida aqui com relação, que foi apontada por vocês, a essa alternativa D, que é muito interessante. Foi o Wilton quem mencionou aqui. Wilton All que fala aqui, ó. Eu fiquei meio confuso nessa... Mas paga, mas não paga. Essa B cheira a trabalho escravo. A letra D, como a Ju bem mencionou, a letra B beira a escravidão, né? O trabalho análogo à condição de escravo. A letra D diz: o empregador poderá descontar que está errado, né? As comissões pagas ao empregado pela venda de mercadorias que o cliente não pagou. Então vamos entender: eu sou um vendedor numa loja de calçados. Eu peguei e vendi, né? E recebi as comissões. Só que o empregador não recebeu o pagamento por parte do cliente. Como antigamente a gente dizia, o cheque voltou. Não é assim? Veja, o problema de não recebimento por parte do cliente é exclusivamente do empregador. Então, ele não pode descontar as comissões pagas pelo empregado, pagas ao empregado. Vamos lembrar a definição de empregador. De acordo com a CLT, no artigo 2º, equiparador. Empregador, como é que se fala? Considera-se empregadora a pessoa jurídica, a empresa, fala de empresa. Considera-se empregador a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalária e dirige a prestação pessoal de serviços. Vamos lembrar uma das principais características do empregador. Somente o empregador é quem assume os riscos da atividade econômica. Se o empregador pudesse descontar essas comissões já pagas aos empregados, ele estaria transferindo os riscos da sua atividade aos seus empregados, entendeu? Exatamente. Ficou claro isso? Claro. Maravilha. Todos em ordem? Vamos em frente? Bora. Bora. Aqui vocês têm a fundamentação legal deste tema, ó. Artigo 462 da CLT e seus parágrafos, aquela coisa toda, e por aí vai. É só dar uma pesquisadinha lá depois, uma estudada, que fica tranquilo. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ó, a Lívia, deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui. Lívia, se você me ouve, me dê um sinal. Abre esse microfone. Oi? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você me ouve bem? Bom dia, tudo bem. Me enrolei um pouquinho aqui, mas agora já estou... Tá dando para acompanhar legal. Ah, legal. Você está conseguindo ler as questões aí na tela? Estou sim. Tá, joia. Deixa eu te pedir um negócio. Você me permite colocar este vídeo no meu canal do YouTube depois? Você me autoriza isso? Sim. Maravilha. E aproveitando, o José Romão está chegando aqui também. Fala aí, José, beleza? Deve estar beleza. Vamos lá. Vamos à próxima questão. Questão número 4. Quanto aos direitos especificamente assegurados à mulher trabalhadora, tendo em vista a proteção por diferença de gênero, aponte a alternativa correta. Alternativa A. Ela terá direito a um intervalo de 12 horas consecutivas no mínimo destinado ao repouso entre 2 jornadas de trabalho. Alternativa B. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigado um desconto Descanso, né? extraordinário de trabalho. Vocês estão me ouvindo bem aí ou picotou? Deu uma travada para mim. Ok. Deu uma travada. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos retomar. Vamos retomar aqui, ó. Alternativa A, terá direito a empregada a um intervalo de 12 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso entre 2 jornadas de trabalho. Alternativa B, em caso de prorrogação do horário normal,
será obrigatório um descanso de 10 minutos, no mínimo, após o início do período extraordinário de trabalho. Alternativa C, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Alternativa D, em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório o descanso de 30 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário de trabalho. E alternativa E, descanso semanal remunerado de 35 horas consecutivas que deverá coincidir no todo ou em parte com o domingo. Onde vocês vão? C, de casa. C. C de casa. Porra, essa Coloquei C de casa. Todo mundo C de casa? Não tem de diferença concursada. de gênero, é C. Alguma voz discordante ou todos vamos na letra C de sapo? C de casa. Maravilha, vamos ver a resposta, meu amigo João Santista. Que rufem os tambores. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Até falamos em sala de aula que esse tema ainda tem muito pano para a manga que a gente não sabe para onde vai caminhar esse tema. Por quê? Esse assunto foi objeto de recente, juridicamente falando, recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe Deus como vai ficar lá na frente, mas a resposta certa é esta. E a fundamentação você encontra no artigo 67, tudo da CLT aqui, parágrafo único também. E olha o artigo 386 da CLT. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Tranquilos aqui? Podemos seguir? Sim. Boa, vamos a número 5. Quanto à relação de emprego, aponte a alternativa correta. Alternativa A. Pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente com subordinação mediante salário e com habitualidade. Alternativa B. Pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente de forma eventual com subordinação mediante paga remuneratória. Alternativa C. Pessoa física ou jurídica que exerce atividade com habitualidade mediante paga remuneratória. Alternativa D. Pessoa física que exerce o trabalho com total autonomia mediante paga remuneratória mensal. E a alternativa E. Pessoa física que exerce o trabalho com pessoalidade, subordinação, habitualidade e de forma voluntária. Essa tá molinha, né? Qual que é? Tá molinha. A de amor. A de aprovados. Isso. Não é isso, não? Perfeito? É isso. Show! Tem alguma voz discordante? Se houver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Não? Este silêncio eloquente é um não? Vamos à resposta. Pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente, com subordinação, mediante salário e com habitualidade. Perfeito? E a fundamentação legal não podia ser outra. Artigos 2º e 3º da CLT. Vamos à próxima. Questão número 6, ó. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Heitor pediu demissão. Lorenzo foi dispensado por justa causa e Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador, aproveitando-se da nova modalidade de ruptura trazida pela reforma trabalhista. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, quem tem direito ao saque do fundo de garantia. Alternativa A, Davi e Laura somente. B, todos poderão sacar. C, só a Laura. D, Davi, Heitor e Lorenzo somente. E alternativa E,
nenhuma das anteriores. Aqui nós temos, então, algumas formas, não é? Alguns eventos, e que eles podem ou não dar direito ao saque do fundo de garantia. Qual dos meninos e meninas aí poderão sacar o fundo de garantia? Para responder já? Sim. Novamente. Letra A, novamente de aprovado. Todos concordam? Concordo. Todos. Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo. Davi e Laura somente, né? Porque, Davi foi aposentado por invalidez, e nós vamos ver que daqui a pouquinho nós vamos ver que a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social, ou INSS, te dá esse direito. O Heitor ficou de saco cheio e pediu demissão. Ele não vai sacar o fundo. O Lorenzo, então, foi dispensado por justa causa, só faltava ter direito ao fundo de garantia, ao saque, né? E a Laura fez um acordo com o empregador na nova modalidade. Davi e Laura somente, alternativa A, e aqui a fundamentação legal. O artigo 484-A da CLT, que fala da nova modalidade, que é por acordo, não é? Um distrato entre empregador e empregado. E aqui que está em vermelhinho, o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei que regulamenta o fundo de garantia. E olha o que diz o artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Vem um monte de situações ali. E o inciso 3, aposentadoria concedida pela Previdência Social. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos às 7, então. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará, cidade maravilhosa. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, maravilhosíssima também, lá no Rio Grande do Sul, lá devendo fixar residência em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser vedada por lei. Alternativa B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. Alternativa C. Olha os gatinhos! Alternativa C. Ó o microfone. Vamos lá. Fechar o microfone. Vamos lá? Problema técnico. Todos fechando o microfone. Ele levou o fone embora. Foi. O gato levou o microfone. Levou o fone. Pronto. Pronto, acabou a farra do gato. Vamos. Aliás, para você que está acompanhando aqui essa nossa live posteriormente, né, através do nosso canal do YouTube, esta é uma característica dessa nossa turma aqui. O estudo sempre feito com muita alegria, bom humor, bastante dedicação. Está dando melhor desligar os microfones porque está dando eco. Por gentileza, fechem todos o microfone, porque está dando uma microfonia, um eco aqui. Melhorou? Vamos lá. Voltando aqui. Recomeçando pela alternativa A. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser proibida por lei. Alternativa B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. Alternativa C. João terá direito pela CLT a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso, manter a família unida. Alternativa D. Não há obstáculo para a transferência,
que poderá ser realizada sem que haja obrigação de a empresa transferir o João. E letra E, nenhuma das anteriores. Vamos lá, onde vocês vão? Eu fui de D. D de dado. D de dado. Ah, perdão, D de dado? D também. Dado, é. Todos nós na letra D, existe alguma dúvida, alguma opinião diferente? Eu coloquei na D de dado também, mas eu estou querendo mudar. Para E, mas aí eu não sei. Vai D. Vamos ver aqui? Letra D. Não há obstáculo para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de a empresa transferir o João. Vamos lembrar aqui o que diz a questão, ó. Maria ocupa cargo de confiança e por absoluta necessidade do serviço, ela será transferida. É perfeitamente possível, não há nenhum problema nisso. A fundamentação legal vocês encontram aqui no artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade aqui, tá? Vamos à questão... Diga. Não, pode seguir. Essa daí que você ia falando e eu te cortei, mas é a questão número 8 ou a anterior? Não, era anterior. Eu ia só fazer um comentário. Era só comentário. Que essa eu não tinha, assim, a certeza pelo artigo. Eu levei em conta mesmo pela prática. De lá na empresa tem um monte de gerente que vem de outro estado e a esposa ficou no estado. Então, então eu sei que não é obrigada a esposa vir junto. Ele tem que pagar para a esposa ir junto, né? Porque às Aí vezes eu pensei nisso. Porque às vezes é uma bênção, né? Isso que eu ia falar, que sorte, hein? Que cara sortudo, não? Brincadeira. Só uma dúvida. E se fosse um empregado normal, não fosse de confiança, aquele empregado normal? Muito bem. É o Horácio que está perguntando? Isso, sou eu mesmo. Se fosse um empregado normal, digamos, o que é nesse contexto um empregado normal? Alguém que não exerça função ou cargo de confiança. Ele pode ser transferido? Pode, desde que seja por necessidade de serviço e que no contrato de trabalho dele exista uma situação prevista de forma explícita ou implícita essa situação. Dá uma olhada aqui no 469, ó. Ao empregador é proibido transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Olha o parágrafo 1º aqui, Horácio. Não estão compreendidos nesta proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles normais cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Deu para entender, Oração? Sim, deu para entender agora. Tá bom, maravilha! Esse é o nosso objetivo aqui. Só para avisar, o microfone do Hilton continua aberto aí, tá fazendo uns barulhinhos aí. Ô, Hilton, aê, meu garoto, obrigado, velho, valeu mesmo. E obrigado pelo toque aí. Questão número 8. Jorge trabalhou para a Sapataria Bico Fino Limitada de 16/11/2017 a 20 de março de 2018. Na ocasião, realizava a jornada das 9 às 18 horas, com 15 minutos de intervalo. Ao ser demitido, ajuizou ação trabalhista reclamando o pagamento de 1 hora integral, pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui. Alternativa A. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, porém sem os reflexos,
dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Alternativa B, Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, além dos reflexos, dada a natureza jurídica salarial da parcela. Alternativa C, Jorge faz jus a 1 hora integral, acrescida de 50%, sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. E letra D, Jorge faz jus a 1 hora integral, acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica salarial da parcela. Percebam aqui, amiguinhos, que a questão, esta pergunta fez questão de frisar aqui o período em que ele trabalhou. E não se esqueçam que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. Isso é muito importante porque, neste contexto, também houve alteração pela reforma trabalhista, não é? Veja que ele trabalhava das 9 às 18 e ele só tinha 15 minutos de intervalo, quando sabemos que, por ele trabalhar mais do que 8 horas diárias, ele teria direito a, no mínimo, 1 hora. Vale dizer, ele teve, em seu horário de almoço, 45 minutos suprimidos. Depois da reforma trabalhista, como é que ficou essa questão? Ele terá que direito? Você vai em qual alternativa? A. A. Quem mais? Agora vocês estão com o microfone fechado, tem que abrir. Na B de bola. Eu tinha ido na B também, mas eu acho que agora... eu vou de A. O João vai de A, a Ju vai de A. Quem mais? Tem 2 aluninhos queridos aí que falaram B de bola? É. Tá. Vamos ver qual é a resposta aqui, ó. Alternativa A. Olha só. O Jorge terá direito a 45 minutos, que foram suprimidos do seu horário de intervalo, acrescidos de 50%. Ele não terá direito aos reflexos em férias, 13º, descanso semanal remunerado e aviso prévio indenizado, porque a reforma trabalhista determinou, dentre outras coisas, que este pagamento tem natureza indenizatória, e não tem natureza de parcela salarial. Onde é que nós encontramos isso? No artigo 71 da CLT, especialmente no parágrafo 4º. Dá uma olhada. Parágrafo 4º do artigo 71. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais. Atenção aqui, implica o pagamento de natureza indenizatória e não salarial, apenas do período suprimido, no caso, 45 minutos, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ficou claro isso, amiguinhos? Se ficou alguma dúvida aí, abram os microfones e manda bala. Tudo em paz? Silêncio absoluto. Vamos nessa. Deixa eu ver se tem alguém aqui fora do palco. Espera aí. Caíram 2 aí, o Wilton e a Lívia. Legal. Vou trazer não tá aí, não. Eu tô aqui, ué. Boa, garoto. Vamos trazer a Lívia aqui também. O importante é estar todo mundo junto aqui, todo mundo lá fiscalizando os maus empregadores, se Deus quiser. Maravilha. Fechem o microfone, por favor. Aí. Questão 9. Ferdinando trabalha na sociedade empresária Alfa há 4 anos, mas anda meio desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua vida, retornando em tempo integral aos estudos para tentar uma outra carreira profissional. Imbuído desta intenção, Ferdinando procurou seu chefe, olha a data aí de novo, em 8 de março de 2018, portanto, depois da entrada em vigor da reforma trabalhista,
e apresentou uma proposta para, de comum acordo, ser dispensado da empresa com formulação de um distrato. Diante do caso apresentado e dos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Alternativa A realização da extinção contratual por vontade mútua é viável, mas a indenização compensatória, bem como o aviso prévio, serão reduzidos pela metade e o empregado não receberá o seguro-desemprego. Alternativa B. A ruptura contratual por consenso até pode ser feita, mas depende de homologação judicial ou do sindicato de classe do empregado. Alternativa C. O contrato não pode ser extinto por acordo entre as partes, já que falta previsão legal para tanto, cabendo ao empregado pedir demissão ou o empregador o dispensar sem justa causa. E a alternativa D, o caso pode ser considerado desídia por parte do empregado, meu Deus, gerando então a dispensa por justa causa, sem direito a qualquer indenização. Abrindo os microfones, falem aí, meus amigos. Alternativa A de amor. A de aprovado? Aprovado. Isso. Boa, meus garotos. É essa mesma a resposta. Nós vimos que a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, trouxe esta nova modalidade rescisória. E onde você encontra isso? Está na letra A, a resposta, exatamente no artigo 484A da CLT, criando esta possibilidade e dizendo: o aviso prévio e a multa dos 40%, o aviso prévio, se for indenizado, será pago pela metade. Beleza? Fecha o microfone aí para mim, por favor. Espera aí, o que eu fiz? Só não cai da live, hein? Ai, meu Deus, alguém caiu. Vamos ver aqui. Acho que foi a Ju. Vamos ver aqui. Acrescentando. A Ju já volta, quer ver? Ó? Cadê você, Ju? Daqui a pouco ela chega. Vamos aqui a mais uma questão, a questão já número 10, hein? Olha só. Felisberto foi contratado como técnico pela empresa Montagens Rápidas Limitada em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular, individual, empregado-empregador, por ocasião da admissão, para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos diariamente, de segunda a sexta. Com base nessa situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto não diz nada a respeito, assinale a alternativa correta. Vamos à alternativa. Alternativa A, há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para tal fim. Alternativa B, não existe direito ao pagamento de sobrejornada, horas extras, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada independentemente de qualquer limite. Alternativa C, a lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deva ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. Meu Deus. Alternativa D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Onde vocês vão, meus amigos? Vamos lá, firmes e fortes. D de dado. D de dado. D de dado. Só que eu estava fora do palco.
Agora eu já te coloquei no palco, é que eu sabia que, felizmente, você ia voltar. Eu estava no meio da questão, mas aí eu percebi que você entrou aqui, só faltava te adicionar e você já está aqui conosco. Todo mundo na letra D de dado, tranquilo? Alguma voz discordante? Não? O Zé Romão, acho que não tá conseguindo falar, né? Deixa eu ver aqui. Aí, D de falou! Opa! É o nosso amigo Santista. Pô, É uma figurinha diferente aí. Sim. Saudade de vocês, meu. Puxa vida. Vamos lá. Certamente alternativa D, não é? Vamos lá. Nós vimos que a jornada de trabalho tem que ser, como regra, 8 horas por dia, 44 por semana, mas o próprio inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, e a CLT também, né, permite a compensação de jornada de trabalho, não excedente de 2 diárias, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. Como mencionamos isso em sala de aula, estas compensações que forem feitas dentro do mesmo mês, no caso aqui era até semanal, elas podem ser feitas por acordo individual entre empregador e empregado. Não há a menor necessidade de haver um acordo coletivo ou convenção coletiva, mas, por favor, lembre-se, tem uma exceção a esta regra, que é o empregado menor de 18 anos. O empregado menor de 18 anos pode fazer compensação de jornada semanal? Pode. Dentro do mesmo mês? Pode. Mas para o empregado menor, tem que ser através de negociação coletiva. É dizer, acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho. Onde você encontra a fundamentação legal dessa história toda, está no quadro. Artigo 59 da CLT e seu parágrafo 6º, ó. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação dentro do mesmo mês. E na questão, era semanal, né? Vamos a mais uma questão. Gilda e Renan. Ai, como eu não gosto dessas questões assim. Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados há 8 meses, mas em razão de crise econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Olha a data aí de novo, né? Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT, para o pagamento das verbas devidas pela extinção, assinale a alternativa ou afirmativa correta. Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso prévio e Renan até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio. C. Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio. E letra D, Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan até o 10º dia do término do aviso. Onde vocês vão? A de aprovado? A de aprovado? A de aprovado. Todo mundo A, né? E aqui eu tenho que fazer uma observação. Puxa, esta questão aqui, ela não está com uma redação assim muito interessante. É a letra A, quer ver? Ó a resposta. Só que aqui deveria estar dizendo aqui contados do término do contrato de trabalho. Exatamente, eu fiquei em dúvida nisso. Eu falei, ué. Só que era a única mais certa, né? Mas eu fiquei nessa dúvida ontem. Digamos assim, né, Ju e demais amigos e amigas, é a alternativa menos equivocada, digamos assim. Né? Por quê? E é bom que a gente esteja abordando esse tema. Antes da reforma trabalhista, portanto, essa situação não se aplica mais, tínhamos 2 prazos para pagamento dos direitos rescisórios. Primeiro prazo,
10 dias corridos se o aviso prévio fosse indenizado, e 1 dia apenas quando o aviso prévio fosse trabalhado. Veio a reforma trabalhista e, felizmente, acabou com este salseiro, estabelecendo apenas um único prazo, que é de 10 dias corridos ao término do contrato de trabalho. Portanto, onde é que a gente encontra aqui esta fundamentação legal? Está aqui, ó, no artigo 477 da CLT e também aqui, ó, no parágrafo 6º desse artigo, que é o mais importante. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes da rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados em até 10 dias contados a partir do término, veja aqui, ó, do contrato de trabalho. Belezinha? E como a Ju muito bem colocou, essa alternativa A é a menos equivocada da história aí, porque, na verdade, lá deveria estar dizendo o término do contrato e não o término do aviso prévio. Professor, essa alternativa era dar, de uma certa forma, uma garantia para a empresa de que o funcionário já está demitido, né? Sendo que na B, e pelo fato de ele não ter recebido o aviso prévio, como era antes, poderia ainda acontecer alguma situação e a empresa ficar descoberta? Sim, sim. Existem essas situações que levam também a muita discussão, né? Quem perguntou foi o Oswaldo, não foi? Sim. Então, vamos lá, Oswaldo e amigos. Essa questão ela é bastante controversa, porque o aviso prévio, como todos sabemos, o período do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, ele faz parte do tempo de serviço que você ficou lá trabalhando para o empregador. Se eu te mando embora hoje, 30 dias de aviso prévio, e se for indenizado, o seu contrato de trabalho em si não termina hoje, ele termina daqui a 30 dias. Tanto é que os direitos, e bom que estejamos conversando sobre isso, os direitos trabalhistas e o próprio contrato também se projetam até o final do período do aviso prévio, mesmo indenizado. Percebe? Com muito maior razão, a gente pode falar sobre isso no aviso prévio trabalhado. O empregado pode sofrer um acidente de trabalho no meio do aviso prévio, não é verdade? O empregado, por exemplo, ele pode cometer falta grave dentro do aviso prévio trabalhado, por exemplo. Então, são situações inúmeras que têm todas como decorrência aquele princípio de que o período do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, faz parte do tempo de serviço, faz parte do contrato de trabalho. Ficou mais ou menos claro isso, Oswaldo? Sim, ficou sim. Obrigado. Maravilha? É isso. Vamos à próxima questão. Olha lá, já estamos na 12, hein? Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8 às 17, com 1 hora de almoço, e aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 e Renato passou a frequentá-lo. Diante desta situação, na hipótese de você ser procurado como advogado em consulta formulada por Renato sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado e a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Renato não faz jus a nada de horas extras, ou a qualquer valor, né? Renato tem direito a 1 hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela empregadora. Renato tem direito a 1 hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em razão do horário de trabalho das 8 às 17. Renato tem direito a 9 horas extras semanais, sendo 5 de segunda a sexta e mais 4 aos sábados.
Onde vocês vão, meus amigos e amigas? Letra A. Vou te falar. Acho que é A, né? Mas essa aí eu fiquei na dúvida com a palavra que foi instituído pela empresa, mas como era facultativo, né? Ele fica porque quer, então é A. Se não é obrigatório. E também me permitam uma observação aqui no enunciado da questão, ó. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu o culto ecumênico, ou seja, embora a empresa tenha instituído o culto ecumênico, não foi por uma iniciativa dela, foi por iniciativa e reivindicação dos empregados, entendeu? E mais, como vocês muito bem colocaram aqui também, e parabéns pela observação, a presença não é obrigatória e, convenhamos, nem poderia, né? Não exatamente só pela legislação trabalhista, mas pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado laico, e dentro da nossa Constituição, está lá no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, principalmente o 6, ele fala o seguinte, é a Constituição dizendo para nós, principal documento do país, não é? Meninos e meninas, o Brasil falando, eu sou laico, você siga a religião, a crença religiosa que você quiser e se quiser. Percebe? Então, não poderia haver esta imposição por parte do empregador, mas se houvesse, o empregador ele tem uma certa religião, seja ela qual for, hein, gente? Aí cada um no seu quadrado, por favor. O dono da empresa tem uma certa religião e estabelece lá um culto religioso e todo mundo é obrigado a participar. Aí a coisa mudaria de figura. Portanto, como vocês bem colocaram, a alternativa correta é a alternativa o quê? A de aprovado. Renato não terá direito a qualquer valor de horas extras. Mas o mais importante aqui dessa história toda, para a nossa prova de direito do trabalho, é este artigo 4º aqui, ó, em seu parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Deem uma olhada no parágrafo 2º, obra da reforma trabalhista. Deixa eu ver se alguém caiu do palco aqui, está tentando entrar. Deixa-me ver aqui. Caíram 2. Acho que é a Lívia e o Santista. Daqui a pouquinho, Deus quiser, eles estão de volta aí. Vamos lá. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extra o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Atenção aqui, ó. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Tem mais aqui que vimos isso em sala de aula. Logo de cara, ó, práticas religiosas. Vale dizer, até com toda essa fundamentação legal aqui, o menino, acho que é Renato o nome dele, exato, não terá direito a qualquer hora extra, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, tá? Interfiram, intervenham. Vamos aqui, então, à questão número 13. Dá uma olhada aí, ó. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários, sendo certo que todos têm seu salário fixado por unidade de tempo, em teletrabalho, com a possibilidade de revogação, caso não desse certo.
sobre o regime de teletrabalho com base na legislação trabalhista em vigor, qual é a alternativa correta? Vamos lá. Alternativa A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Alternativa B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do trabalhador. Alternativa C. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional não será paga como hora extra. E alternativa D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para o próprio trabalhador. Onde é que vocês vão aqui, meus queridos? Qual a alternativa? Aprovada. A de aprovado? Letra A? Sim. Tem certeza que... Na D também. Tem certeza que não é a letra C? Por que não é a letra C? Por que não é a letra C de sapo? Porque a A. Porque a A é a correta, exato. Eu quero saber. Tem que pagar a hora extra. Percebeu que eu não consigo argumentar a questão, né? Eu fiz essa pergunta de forma proposital, porque dá ensejo da gente conversar sobre isso. Aqui na alternativa... Mas eu entendi o que você queria saber. Entendeu, É porque né? fala de... Quando tem hora extra no teletrabalho, é quando tem jornada... É por jornada. Agora, quando é por trabalho, como é que se fala? Por demanda, Isso. aí não tem, não é isso? Porque aí pode colocar a família, todo mundo para fazer aquele produto lá. E aí, nesse caso, não tem, não é isso? Isso, mas você está no caminho certo, é exatamente isso. Por que a C está errada? Porque aqui fala que se ele fizer horas extras, ele não terá direito ao recebimento. Mas a questão fala que o salário deles é por unidade de tempo. É por hora, por dia, por semana, por quinzena ou por mês. O que a CLT fala que não terá direito às horas extras, dentre outras coisas, é o pessoal que trabalha no teletrabalho, mas o salário foi fixado por produção ou tarefa. Isso. Lembra disso? Uhum. Lembramos disso? Sim? Sim. Maravilha, hein? Sim. Não se esqueçam disso, porque algo está me dizendo que vai cair alguma coisa disso na prova. Olha lá, a alternativa é a correta. Essa transição poderá ser realizada, vamos lá, poderá ser realizada a alteração do regime do teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Vamos lembrar, quando o empregador quer fazer a transferência do empregado do presencial para o teletrabalho, o empregado tem que concordar. Agora, no sentido inverso, ou seja, do teletrabalho para o presencial, não há necessidade da concordância do empregado. Fique bem registrado isso. Garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Qual é a fundamentação legal desse trem todo? Artigo 75C da CLT, é claro, parágrafo 2º, que fala exatamente sobre essa história que estamos conversando. Vamos ver se tem alguém aqui para colocar e adicionar no palco. Tem, ó, o Romão. Nosso querido Santista está de volta. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos à próxima questão. Já estamos na 14, ó. O Sindicato dos Empregados em Tinturaria de determinado município celebrou em 2018 o acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição difícil da empresa, aceitou a redução do percentual do fundo de garantia, que é de 8% para 3%, durante 2 anos.
Sobre o caso apresentado de acordo com a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. É válido o acerto realizado, porque fruto de negociação coletiva, ao qual a reforma trabalhista conferiu força legal. Alternativa B. Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que ele terá validade em relação ao fundo de garantia. Alternativa C. A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual de fundo de garantia. E alternativa D. A negociação acerca do FGTS exigiria, ao menos, fosse pago metade do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado. Bem interessante essa questão. Onde vocês vão? Casa. Oi? C de casa. C de casa? C, C, porque é complicado, né? Diferenciar fundo de garantia. É complicado. Porque está no 61, está no 611B, né? Isso aí, o FGTS. Exatamente. Não tem aquela dupla lá, que é dupla não, né? Aqueles personagens, o Jack e Hyde, né? O médico e o monstro. É? O médico é o bonzinho, é o artigo 611A da CLT, que fala os temas que a negociação coletiva terá mais valor do que o legislado. O 611B é o monstro, é aquele com as garras apontando para vocês, ó, não vem querer mexer nesses temas aqui, ó, em convenção coletiva, suprimir ou diminuir esses direitos, porque não pode. A correta aqui, com certeza, é a letra C. A cláusula normativa, ou seja, está lá no acordo coletivo, em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual de fundo de garantia. E onde a gente encontra isso? Exatamente no monstro, como a Ju bem colocou. Artigo 611B, CLT. Constitui um objeto ilícito de convenção ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Lá no inciso 3, ó, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS. Não pode diminuir ou suprimir esses direitos. Muito legal. Procurem lembrar aí do médico e o monstro. Vamos à próxima. Já estamos chegando no fim, tá, gente? Agora só faltam mais 6 questõezinhas. Alaor, insatisfeito com o pequeno lucro do restaurante do qual era sócio, retirou-se da sociedade empresária e averbou na respectiva junta comercial novo contrato social, onde constava sua retirada. O empresário, 36 meses após esse fato, foi surpreendido com sua citação em uma reclamação trabalhista ajuizada poucos dias antes. Sobre a hipótese apresentada, considerando a atual redação da CLT, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Alaor responde solidariamente pelos débitos da sociedade na ação trabalhista em referência. Alternativa B. Alaor responde subsidiariamente pelos débitos da sociedade na ação trabalhista em referência. Alternativa C. Alaor não mais responde na ação trabalhista em referência pelos débitos da sociedade. Alternativa D. No caso, primeiro responde a empresa devedora, depois os sócios atuais e, em seguida, os sócios retirantes, que é o caso de Alaor. Bem legal essa questão aqui. Onde vocês vão? D de dado, né? C de casa novamente. A Ju vai na C de casa. Quem falou D de dado? João. Ô, João falou. Oi? Eu estou na D também. Quem? Oswaldo, D ou A? D ou A? Ok. D ou C? Ok, essa daqui é... Eu vou de letra A. Essa tinha que fazer matemática ali em cima com o enunciado. O Wilton vai de letra A, é isso? É. Tá.
Vamos lá, foi bom demais a gente ter abordado essa questão aqui, porque ela nos traz a oportunidade de falar a respeito dos sócios retirantes. Você vai encontrar isto, ó, já dando spoiler aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Sim. A LAOR... porque saiu há mais de 2 anos. Isso. A LAOR não mais responde na ação trabalhista em referência pelos débitos da sociedade. Onde é que... E aqui é o mais importante, tá, gente? A fundamentação legal. Trazida também pela reforma trabalhista. Prestem atenção aqui, por favor. O sócio que se retira da sociedade empresária responderá subsidiariamente, o que joga fora a responsabilidade solidária, tá? Responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, atenção, relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. E aí você tem lá a ordem de preferência, né? Primeiro a empresa devedora, depois os sócios atuais e, por fim, o sócio retirante. Mas o sócio retirante só responderá por ações trabalhistas movidas no prazo máximo de 2 anos a contar do registro da sua saída da sociedade. Percebeu? E voltando aqui ao enunciado da questão, vejam, a LAOR estava meio lá insatisfeito, aquela coisa toda, e retirou-se da sociedade e averbou essa saída na junta comercial. Atenção, o empresário, 36 meses, ou seja, 3 anos após esse fato, foi surpreendido com sua citação em uma reclamação trabalhista que foi ajuizada dias antes. Vale dizer, quando a ação trabalhista foi ajuizada, já tinha passado o período de 2 anos. Neste caso, o reclamante, aquele que moveu a ação trabalhista, ele vai ter que se virar com a empresa devedora e os sócios atuais. O LAOR, que é o sócio retirante da história, não responde mais pelos débitos trabalhistas da sociedade empresária. O mais importante de tudo aqui é saber, deu para entender essa história? Ficou clara essa história? Sim ou não? Sim. 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 Sim, perfeito? Maravilha. Qualquer dúvida, por favor, hein, amigos? A prova é só dia 18, não é isso? Sim. Só não, né? Tá chegando. O só aqui foi no seguinte sentido. Qualquer dúvida, por favor, manda aí um zap aí. Eu vou manter o nosso grupo no WhatsApp até dias depois da prova, para a gente até poder comentar sobre ela. Qualquer dúvida, se a gente puder ajudar, estamos aqui, tá bom? Obrigada. Vamos lá, questão 16, reta final. Gerson Filho é motorista rodoviário e trabalha na Sociedade Empresária Aviação Canela de Ouro Limitada. Eu adoro esses nomes. No dia 20 de agosto de 2018, olha a data, quando a questão traz essa data, claramente ela já está te chamando a atenção. É posterior à reforma trabalhista, enfim. No dia 20 de agosto de 2018, ele se envolveu em grave acidente automobilístico, sendo, ao final da investigação, verificado que Gerson foi responsável pelo sinistro, tendo atuado com dolo no evento danoso. Em razão disso, teve a perda da sua habilitação determinada pela autoridade competente. Diante desta situação e dos termos da CLT, assinale a alternativa ou afirmativa correta. Alternativa A, o contrato de Gerson deverá ser suspenso. Alternativa B, o empregador deverá interromper o contrato de Gerson. Alternativa C, o contrato do empregado deverá ser rompido por justa causa. Alternativa D, a empresa deverá dispensar Gerson sem justa causa. Onde vocês vão?
Olha, essa eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Mas eu achei D. muito sacanagem dispensar ele por justa causa, coitado. Ele já teve acidente. Mas foi dolo, né? Eu acho que é eu C. vou nascer porque ele foi responsável. Vou nascer porque ele foi responsável, está tudo contra ele. E tem um detalhe, se vocês me permitem, que está passando um pouquinho ao largo aqui da história. Vejam que aqui eles falam claramente, em razão disso, teve a perda da sua habilitação determinada pela autoridade competente. Aí ele já não poderia ser, né? Ai, desculpa. Não, imagina. Desculpa por quê, Ju? Pelo amor de Deus. Para com isso, por favor. Vejam, a pergunta aqui é a perda da habilitação, no caso dele lá, habilitação veicular, é uma falta grave o suficiente, de acordo com a lei, para que ele seja mandado embora por justa causa? Esta é a questão. Sim. No caso, com certeza, alternativa C. O contrato do trabalho do empregado deverá ser rompido por justa causa, e tudo tem que ter uma fundamentação legal. Qual é o artigo que nos traz as condutas que são consideradas faltas graves, a ponto de poder ser o empregado mandado embora por justa causa? 482, Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Viu como fechou o círculo todinho aí? Sim ou não? Está tudo tranquilo? Sim. Professor, é a mesma coisa que ele tivesse com a carta vencida, não é? E exercer a função carta vencida. Tiver algum acidente, Também pode chegar nesse ponto. A pergunta que fica aqui é se me parece, pelo menos para mim parece, que se eu estiver dirigindo, no caso aqui, um ônibus, né? Um veículo, com a minha habilitação vencida, eu estaria assumindo os riscos da minha inconsequência. E quando eu atuo desta forma, no caso aqui, dirigindo um veículo, conduzindo um veículo sob tais condições, assumindo os riscos da minha inconsequência, se houver, por exemplo, um evento danoso, me parece que estaria configurado o dolo eventual, o que pode também acarretar a perda da habilitação, perdão pelo vício de linguagem ou pleonasmo, a perda definitiva da habilitação, que pode chegar ao ponto de ser mandado embora por justa causa também, nesse caso. Tá claro isso, amiguinhos? Sim ou não? Sim. Maravilha. A Ju acabou de trocar uma geladeira triplex por um boneco de corda do ano de 1980. De volta no tempo. Nossa, nem me fale, que tempo bom era aquele, rapaz. Vamos à 17ª. Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Entre outras medidas, aderiu voluntariamente ao programa Empresa Cidadã e, assim, aumentou o período de licença maternidade e o período de licença paternidade para seus empregados. Marcondes, empregado da referida empresa, que será papai em breve, requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu período de licença paternidade e agora deseja saber quanto tempo ficará afastado. Assinale a opção que, de acordo com a lei, indica o período total da licença paternidade que Marcondes aproveitará. Nesse caso, ele terá direito a uma licença paternidade de 5 dias, 10 dias, 15 dias ou 20 dias? 20 dias. 20 dias, todos concordam? 20 dias. Há alguma voz discordante?
Nenhuma. Maravilha! Nós até comentamos isso em sala de aula, não é? 20 dias, ó. E onde eu encontro a fundamentação legal desta história toda? Aqui. Quem quiser dar uma olhadinha lá, ó, na Lei 11.770 de 2008, que trata do convênio, ou empresa, ou programa, Empresa Cidadã. O artigo 1º diz: é instituído este programa destinado a prorrogar, inciso 2, prorrogar por 15 dias, ou seja, 5 normais, mais 15, a duração da licença paternidade nos termos da lei, além dos 5 dias estabelecidos, blá, 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 blá. Vale dizer, a licença paternidade pode, né, se tudo isso aqui estiver presente, a licença paternidade pode ser de até 20 dias, assim como a maternidade também, a licença gestante, pode chegar dos 120 dias aos 180 dias, ou 6 meses, né? Se tiver alguma dúvida aqui, por favor, fique à vontade. Questão 18. Rita de Cássia é enfermeira em um hospital. Ó, a data de novo aí, ó. Desde 10/1/2018. No qual trabalha em regime de escala de 12 por 36. 12 por 36 horas. Trabalha 12, folga 36, no horário das 7 às 19. Tal escala encontra-se prevista na convenção coletiva da categoria. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com domingos e outros como feriados. E outros dias como feriados. Errado aqui. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com os domingos e outros com feriados. Em razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro, porque, afinal de contas, ela estava trabalhando no domingo ou no feriado. Sobre a pretensão da empregada, diante do que diz hoje a CLT, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Alternativa A, ela fará jus ao pagamento com adicional de 100% apenas nos feriados. Alternativa B, ela não terá direito ao pagamento em dobro, nem nos domingos, nem nos feriados. Alternativa C, ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o domingo. Alternativa D, ela receberá em dobro as horas trabalhadas nos domingos e nos feriados. Onde é que vocês vão, meus amigos? B de bola. Bola, bola. Tem uma aqui Eu na A. daria o A para ela, somente nos feriados, coitada. Infelizmente não, coitada. Infelizmente, ela está literalmente na roça, principalmente depois do entendimento atual, né? O texto atual da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, embora isso ainda, creiam-me, é um assunto que gera muita controvérsia, muita discussão. Mas o que se tem para hoje é exatamente o bola-bola. Ela não terá direito em dobro a nada. Dá uma olhada aqui na fundamentação legal, ó. Fundamentação legal. O 59A da CLT fala de como exceção ao artigo 59, que fala lá de 8 horas por dia, blá, 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 é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer horário de 12 por 36, ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Aí entra o parágrafo único, ó. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto na cabeça desse artigo abrange os pagamentos devidos pelos descansos semanais remunerados, pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando existir. Vale dizer, quem está trabalhando atualmente nesse regime de 12 horas de trabalho por 36 ininterruptas de descanso, não terão. Quem está trabalhando não terá esse direito. Vamos a 19, já chegando à reta final de nossa live aqui. Maravilhosa, estou muito bem acompanhado.
Pedro, empregado da Sociedade Empresária XYZ, relata que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Fala sério. Nos meses de verão, ocasionalmente permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Quase que isso não acontece, né? Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária e, dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Considerando o trabalho de Pedro, de 10 de dezembro de 2017 a 20 de setembro de 2018, e a atual legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Alternativa A, apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como extraordinário. Alternativa B, todo período que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação trabalhista. Alternativa C, nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário. E alternativa D, como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário. Onde é que vocês vão, meus queridos? Olha, o de A, mas tem a questão lá da obrigatoriedade de uniforme quando a empresa exige, não é isso? Nesse caso, ela não está descrito que exige, mas a função exige, porque tem questão de radioatividade, não é isso? Fiquei meio confuso, mas eu acho que é A, não tem outra opção. Eu fui de A também, porque tá Eu também vou de A. Eu coloquei na A também. Muito legal que a gente esteja falando sobre isso, nos dá também o ensejo de comentar algumas outras coisas. A resposta aqui, de certo, é a alternativa A. Porque nós já vimos que aquela questão de tiroteio na rua, condições climáticas e culto ecumênico, por exemplo, de participação voluntária, não consta, de acordo com a CLT atual, não consta da jornada de trabalho, não é? Não faz parte da jornada de trabalho. Agora, a questão da troca do uniforme só será considerado pela lei como jornada de trabalho se ele for obrigado a trocar de uniforme antes de ir para a rua. Belezinha? Só que tem um outro aspecto aí. Tem até aqui na fundamentação legal. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Artigo 4º, parágrafo 2º, e o parágrafo 2º diz o que não é considerado tempo à disposição do empregador. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, blá, 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 até chegar no inciso 8º. Dá uma olhada ali, ó. Não é considerado horário de trabalho o período de troca de roupa ou uniforme, quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Mas, voltando aqui ao enunciado da questão, e o João fez uma consideração muito interessante, não é? Olha só o enunciado da questão. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária. Já ultrapassamos isso. E, dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa. Mesmo que esta consideração, esta obrigatoriedade, não fosse uma determinação do empregador, pela atividade que ele exerce, a Justiça do Trabalho tem entendimento tranquilo, pacífico nesse sentido, de que esta obrigatoriedade decorrente da própria atividade faz com que aquele período faça parte da jornada de trabalho. Não precisa nem chegar nesse ponto de atividade radioativa. Nós vamos imaginar, o coitado trabalhador, ele termina a sua jornada de trabalho, o empregador não o obriga a trocar de uniforme, mas ele termina como um verdadeiro porquinho a jornada de trabalho, todo sujo, graxa, roupa suja. Como é que você vai se lançar nas ruas daquele jeito, pegar um transporte coletivo
que normalmente é daquela qualidade que a gente conhece, naquele estado. Então, muito bem observado por vocês, e a observação do João vem bem a calhar. A alternativa correta aqui apenas é a letra A, apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Professor, me gerou uma dúvida, porque ele não diz aqui na questão que essa troca de uniforme é feita após a jornada. Poderia ter feito nos 20 minutos finais da jornada. A empresa poderia conceder ou trabalhar dessa forma. Também concordo com você. Às vezes a questão ela tenta abordar vários e vários aspectos e alguns ela deixa de mencionar expressamente. O coitado do aluno tem que ficar adivinhando essas coisas. E nós, candidatos, temos que ficar sambando, né, nesse pau de sebo que é o concurso público. Nem sempre a questão é tão assim minuciosamente formulada. E você tem toda a razão, Oswaldo. Agora, neste caso, nós concurseiros, às vezes, a gente tem que ir por exceção, né? Claramente, essa questão estava nos apresentando o seguinte raciocínio. De acordo com a CLT, o que dessas 4 hipóteses aqui consta ou não, faz parte ou não da jornada de trabalho? Nós vimos que o empregado por conta própria buscar segurança no estabelecimento empregatício por condições de insegurança, o tiroteio, o culto ecumênico, que é de participação voluntária, e tem uma outra situação lá, qual que é? Deixe-me voltar aqui à questão. As enchentes, né? É isso, as enchentes, os alagamentos. Tudo isso a gente sabe que a CLT estabelece atualmente que não faz parte da jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Mas a troca do uniforme sendo obrigatória, a gente sabe que sim. Embora, e nesse sentido, a gente tenha que, indo por exceção, por exclusão, a gente vai montando o nosso raciocínio e a questão, embora ainda pudesse fazer alguns esclarecimentos adicionais, não tem outra para a gente ir senão a letra A, entendeu? Ficou claro, mais ou menos claro isso, meus amigos? Sim ou não? Ok. Sim, ficou. O que eu quero é ver vocês lá sendo aprovados no dia da tua posse. Se vocês não me convidarem, vocês sabem que eu já roguei uma praga. Né? Vocês sabem disso, hein? Não vou ser tem que rogar a praga pro bem também, né? Tipo, vocês vão passar... Que seja para passar, pô. Não, opa! Eu estou aqui de todo o coração, de verdade, torcendo pela sua aprovação, mas também tem o meu lado humano, né? Eu tenho interesses nisso. Está convidado já, então. Claro, Clóvis, porque senão como é que vai ser a história? Lembra que a gente vai participar da festividade da sua posse, que para nós vai ser uma alegria, e lembre-se, nós combinamos que saindo de lá a gente vai tomar o maior porre da nossa vida, lembra disso? Com certeza, com certeza. Pensa que eu não tenho interesses malignos nessa história também? Vamos à última questão, que peninha. Plínio foi contratado em, data de novo, 30 de novembro de 2017, portanto, pouquinho depois da reforma trabalhista, como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado do registro de horário com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa apenas enviando o relatório mensal à diretoria. Plínio era o responsável pela empresa apenas enviando o relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio 8 meses após a promoção deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso,
Qual é a alternativa correta? Alternativa A, o cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. B, o cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior, com a perda da gratificação de função, razão pela qual a alteração contratual equivale a um rebaixamento, sendo, portanto, ilegal. Alternativa C, o cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale à diminuição salarial, o que é constitucionalmente proibido. E, por fim, alternativa D. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite, sim, a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função. A bola está com vocês. Qual é a alternativa correta? D. D de dado. D de dado. D de dado. Falamos disso até perder os nossos cabelos, né? Eu sei que vocês já estavam loucos para me mandar sapatadas lá na frente. Brincamos até de lá, aquela coisa toda, retorna, tira o poder disso, o poder daquilo, retira a gratificação de função. Com certeza a letra D. E, na boa, tomara que eles sigam o padrão, eles são loucos para perguntar isso na prova. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo inclusive lícita a perda da gratificação de função. Onde você vai encontrar isso no famosíssimo artigo 468, que fala das alterações contratuais, né? A proibição da contratual lesiva. Não é? Só lembrando, o empregador, no contrato de trabalho, podem existir alterações contratuais, desde que haja a concordância do empregado. E mesmo com a concordância dele, estamos falando aqui do empregado normal, né? Esquece um pouco o cargo de confiança. Mesmo com a sua concordância, para o empregado, não podem resultar prejuízos diretos ou indiretos. Agora, o cargo de confiança é diferente. Olha o parágrafo 1º aqui, ó. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. E o parágrafo 2º reforçou aqui a ideia, conversamos muito sobre isso em sala de aula, que independentemente do tempo em que eu estivesse lá exercendo o cargo de confiança, se eu for revertido ao cargo atual, eu poderia, inclusive, perder a gratificação de função. Por que eles colocaram, através da reforma trabalhista, esse parágrafo 2º no 468? Porque antes havia um entendimento jurisprudencial que, para atender ao princípio da estabilidade financeira, se eu fosse alçado a cargo de confiança e lá ficasse por mais de 10 anos, o empregador quer me reverter ao cargo atual, ele até poderia, só que ao reverter nesta hipótese que não cabe mais, pelo menos pelo texto da CLT, eu não poderia perder a gratificação de função. Isso caiu por terra com o novo texto da CLT. Eu posso ter ficado lá 400 mil anos. Posso reverter ao cargo anterior? Posso. Mesmo assim, vou perder a gratificação? Vai, meu bebê. Você vai perder esta gratificação. Tranquilos aqui? Tranquilo. Foi ótimo. Muito obrigada. Tranquilo. Suave na nave? Tranquilo. Deixe-me voltar aqui ao status quo ante. Vai devagar aqui comigo, que eu sou do tempo da datilografia. Queridos, se vocês quiserem, estamos aqui para sessão de perguntas e respostas. Tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida?
resposta da terceira e quinta. Quem está falando comigo? Quem ousa falar comigo? É Romão. É o Romão? Ok. É o Romão, não é, Romão? Você está querendo a terceira, meu filho? E a quinta. Terceira e a quinta? Ok. Vamos ver o que a gente faz aqui. Opa, aqui, ó. Achei. 1, 2, 3, 4, deve estar lá para o 5, 6. Espera lá. Terceira. Essa questão aqui que você fala, né, meu amigo? Ok. Questão 3. A questão 3, qual é a sua dúvida? Aqui fala que o empregador não poderá efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, mas existe uma exceção a esta regra. Qual é a exceção? A exceção, ela está prevista na própria CLT, viu, Romão? Que é essa alternativa A aqui, ó. Que descontos o empregador pode efetuar do salário do empregado? Você encontra nesta fundamentação legal aqui, ó. Que são os adiantamentos quinzenais, contribuição previdenciária, contribuição sindical e imposto de renda. Você encontra aqui no 462 e seus parágrafos. Qual era a dúvida que você tinha? Não, que tinha saído fora do ar. Ah, entendi. Mas este vídeo aqui, que felizmente eu agradeço por isso, eu fui autorizado por vocês, eu vou subir para o meu canal do YouTube e depois você pode acessar ali o meu canal do YouTube e ver a parte que você não acompanhou, entendeu? Ok, obrigado. Agora falta a quinta. Vamos ver a quinta. Pensei que ele tinha esquecido da quinta, mas ele não esqueceu, não. Dá uma olhada aqui, Romão. Quanto à relação... Oi? A. Resposta A. A resposta é a A, ó, porque aqui está falando da figura do empregado. Evidentemente, dentro da relação de emprego, quem é que você encontra lá? Olhando para o empregado, quais são as suas características? Ó, pessoa física, primeira característica. Exerce o trabalho pessoalmente, pessoalidade, com subordinação, mediante salário e com habitualidade. São 5 elementos do empregado, entendeu? Ok, Quais obrigado. são? Não precisa agradecer, não, filho. Calma, calma, calma. Não vai embora agora, não, que eu ainda vou rogar uma praga no 6. Vai ter o sorteio agora, né? Daquele Vai, claro. carro. Quem é que vai me pagar o almoço? E olha que eu estou sendo gentil. A Ju veio falando logo de carro, meu. Jesus amado. Gente, então, enfim, eu vou manter o nosso grupo lá, como eu disse, até depois, 1 semana, 2 semanas depois da prova, para que a gente possa trocar figurinhas. Evidentemente, estarei aqui torcendo por todos vocês, para que vocês obtenham êxito nessa prova, é todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho nesse sentido. Como o grupo vai ser mantido, eventualmente, tendo alguma dúvida lá, vocês não se façam de rogados, manda lá a pergunta, né? Sejam objetivos, por favor, né? Mas mandem lá a pergunta, a gente vai trocando figurinhas até lá. Qualquer dúvida que tiver, a gente está por aqui. Não havendo mais nenhuma dúvida, eu daqui me despeço de vocês. Muito obrigado aqui, deixe-me falar nominalmente, um por um. Muito obrigado, Horácio, Oswaldo, João Batista, Hilton, minha querida Ju, meu querido José, não esqueci de ninguém. Muito obrigado. Obrigada. Professor, muito obrigado. Professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Toda a nossa Foi torcida ótimo. que vocês Valeu fazem. muito. Para mim, foi um verdadeiro privilégio, de verdade, poder compartilhar alguns momentos, né? Por compartilhar a nossa vida de alguns momentos da nossa vida com vocês. Foi muito legal participar com vocês e toda a nossa torcida. E para você, querido e querida, que se achegar depois,
através, assistindo a este vídeo, não é? Essa nossa participação aqui no nosso canal do YouTube. Também muito obrigado pela sua participação. Para vocês que gostaram do vídeo, por favor, compartilhem com seus amigos. Se não gostou, compartilha com o inimigo também, eu não vou achar ruim, não. Compartilhem, curtam, façam comentários, dê uma forcinha para o nosso canal aqui, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Valeu, prof. Valeu Bom final muito. de semana. Valeu, um abraço. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.